Amém, amados? Pode se assentar. Graças a Deus. Todos estão bem? Confortáveis na casa do Pai? Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu queria conversar com vocês sobre algo que eu sempre tenho assim um pensamento um pouco diferente sobre algumas situações. E toda vez que alguém vai falar alguma coisa, eu presto muita atenção se a pessoa está falando ou se ela está declarando aquilo. E falar por falar e declarar são duas coisas extremamente diferentes. E nós precisamos de sempre estar atentos a essas diferenças. E às vezes, por exemplo, o apóstolo Selene e o apóstolo Jonas são pessoas que têm muito peso nas palavras. E aí, toda vez que alguém fala que ela falou, por exemplo, aí de falar, a apóstola falou isso, isso, isso. Eu fico perguntando, como que ela falou? Ela declarou ou ela falou? Ela só falou. Aí eu quero pegar essa diferença para me entender se é realmente uma declaração, uma palavra declarada, ou se ela simplesmente disse isso. Uma vez a apóstola olhou para o Adriano e falou: Adriano, Deus te abençoe. Quando ela falou isso, eu me estremeci atrás do Adriano, por causa do impacto da palavra que veio sobre a vida dele. E aí eu senti que realmente as palavras que são declaradas mesmo, elas têm um peso espiritual. E hoje eu quero falar sobre uma palavra que o apóstolo Jonas vive declarando. Eu acho que os homens vão entender se eu falar isso. Quem dá um palpite aí? O que o apóstolo Jonas vive declarando? Todas as coisas cooperam para o bem. Se quiseres... Isaías 1,19. Vamos abrir lá em Isaías 1,19. E primeiro era Romanos 8:28. Romanos 8:28. 2024 foi esse daí. Deus atualizou ele e agora é Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quando eu vi o apóstolo Jonas começando a repetir essa frase, olha, Isaías 1,19 diz, Isaías 1,19 diz, a palavra de Deus declara, e ele sempre dizendo isso. Só que aí eu comecei a perceber que ele não estava só falando, ele estava declarando aquilo. E aí eu falei, não, tem algo atrás disso daí. Tem algo escondido atrás disso daí, eu vou descobrir. E eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, por que o Senhor deu essa palavra para o apóstolo Jonas? Por que o Senhor falou isso para ele? Por que ele está declarando isso? O que está por trás dessa frase que ele tanto diz? O que o Senhor quer mostrar para a gente que eu não estou enxergando? E aí eu comecei a buscar a Deus e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo. Isaías 1,19 diz que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Existem duas condicionais aqui, se a gente querer e se a gente ouvir, certo? Se quiserdes e me ouvirdes. Então, se nós ouvirmos ao Senhor e se nós querermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. E isso é uma condicional que exige muito conhecimento daquilo que diz respeito às palavras, as duas condicionais. E eu quero me deter somente nessa primeira condicional, que é se quiserdes. Se quiserdes. A palavra se quiserdes diz o seguinte: se você realmente tem essa vontade de fazer isso, não é verdade? Muitas vezes a gente quer alguma coisa ou a gente tem vontade de alguma coisa. Existe diferença entre querer e ter vontade. Existe uma diferença entre você querer alguma coisa e ter vontade de alguma coisa. Você já reparou que você fala assim, eu tenho vontade de conhecer a Torre Eiffel. Eu tenho vontade de conhecer a Lua, o espaço. Eu tenho vontade de viajar o mundo. Eu tenho vontade de mergulhar no oceano e ver o Titanic. Eu tenho vontade de fazer coisas mirabolantes. Eu tenho vontade de subir o Monte Fuji. Eu tenho vontade de subir o Everest. A gente fala
Quando são essas palavras, a gente fala o quê? Eu tenho vontade. No entanto, quando é algo que você consegue alcançar, você não fala eu tenho vontade. Por exemplo, eu quero comer um sanduíche. Ou você fala, eu tenho vontade de comer um sanduíche. Eu quero comer um sanduíche, porque o sanduíche é alcançável, você consegue chegar lá. Já o Monte Everest não é alcançável. O Monte Everest, a nossa mente automaticamente calcula, é longe, é trabalhoso, tem um monte de corpo morto lá, você vai ser mais um e você não vai chegar lá. E a nossa mente automaticamente é inalcançável. Diga que você tem vontade e não que você realmente quer. E aí a gente começa a diferenciar a forma de usar o tenho vontade e realmente quero. Aqui a Bíblia coloca uma condicional de se quiserdes. E não é se tiverdes vontade. Amém? Tô conseguindo ser entendido por você? Amém. Eu anotei aqui o que significa o ter vontade. Ter vontade é um desejo. Ele é impulsivo ou momentâneo. É o impulso de ter ou fazer algo agora, sem necessariamente ter um plano para isso. Ter vontade frequentemente adia isso. Ou ter vontade é desejo abstrato. Ou seja, é aquilo que a gente não tem um plano de ação, a gente não tem uma constância naquilo, a gente adia porque é só uma vontade e também é um desejo abstrato. Então, não é algo tão real assim, não é algo tão necessário, nós podemos adiar. E está tudo bem. Esse é o tenho vontade. E não é pecado ter vontade. Não é pecado você ter vontade. O que eu estou dizendo é que isso aqui não é querer. O ter vontade não é querer. Então, eu tenho vontade de comer o melhor dessa terra, não vai nos fazer comer o melhor dessa terra. Ou eu tenho uma grande vontade e eu quero comer o melhor dessa terra. Você não vai comer o melhor dessa terra. O que vai te fazer comer o melhor dessa terra é o querer. Agora eu vou te mostrar a diferença do querer. A palavra querer é intenção. Ela diz que é compromisso, planejamento e ação. Anota no seu caderno aí. Querer é planejamento e ação. E é o seguinte. Objetivo claro que define passos para a realização. Concretização. Querer age e realiza. Querer é a vontade concreta focada no resultado. Ou seja, quando você quer, você vai lá e faz acontecer. Você traça planos, passos, objetivos e metas para chegar realmente lá onde você quer chegar. Você não vai simplesmente falar que quer e ficar por isso. Quando você fala que quer, você já está traçando metas e passos para chegar e alcançar esse objetivo. Agora, quando não é isso, nós estamos simplesmente dizendo uma vontade abstrata. A vontade abstrata faz a gente ter simplesmente palavras avulsas, palavras ditas levemente, como se fosse, eu quero um sanduíche. São palavras leves. Agora, quando você realmente quer alguma coisa e você planeja isso, você já está calculando para chegar lá. Essa é a diferença. Quem já ouviu uma frase que diz assim, quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa? Já ouviram essa frase? E agora bate ela com Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ponto e vírgula. Quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa. Caberia. Super caberia. Eu me leria para mim assim. Porque aí eu vou me pressionar mais ainda. Falando, não, se eu quero, eu vou ter que dar um jeito. E eu quero mesmo, então eu vou atrás. E eu vou correr atrás, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou traçar metas, eu vou alcançar, porque é o objetivo que eu tenho. A diferença nossa de querer e desejar ou ter vontade faz com que a gente trace metas para alcançar.
E essa é a grande questão da nossa vida cristã aqui na Terra. Nós precisamos de quê? Traçar metas. Nós precisamos de alcançar esses lugares, sem que a gente se dê conta de que a gente vai chegar lá. Amém? Amém. Eu vi uma entrevista uma vez, faz um bom tempo já. Só que eu anotei porque eu achei muito interessante. Ela diz assim, foi de uma psicanalista. Ela disse, o querer é vida. Querer é algo que você, por exemplo, querer algo, aliás, o querer algo, você desejar algo realmente, isso te faz viver. Isso te faz conhecer a vida de fato. Porque quando você não é ambicioso, você não tem desejo, você não tem, sabe, essa gana de ter alguma coisa, você simplesmente vive aleatoriamente, você sobrevive na Terra, você não está vivendo com objetivos, com metas, com foco, você está simplesmente sobrevivendo. E quando a sua vida entra nessa sobrevivência, ela muda a chave de viver para sobreviver, você está recuando. E aí a sua vida começa a estagnar, você começa a ter uma vida monótona, uma vida sem graça, que não tem avanço. E a grande questão que eu entendi ali é que realmente o querer buscar a Deus realmente nos faz viver também. Então, uma coisa que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecer a verdade não fala assim sobre, nossa, tive um conhecimento aqui, eu conheci que realmente a verdade é Jesus, por exemplo. Isso não vai te libertar. Não é esse conhecer que a Bíblia diz. O conhecer que a Bíblia diz fala sobre viver a verdade. Então, conhecer a verdade diz sobre viver a verdade. A partir do momento que você vive a verdade te liberta. E quando você não vive a verdade, você simplesmente não conheceu a verdade. O conhecer, de ter o conhecimento mental, por exemplo, não faz de você uma pessoa livre, não faz de você uma pessoa liberta por Jesus. Agora, a partir do momento que você conhece a Bíblia e começa a viver a Bíblia, isso faz de você alguém liberto. Isso vai começar a lavar dentro de você áreas que você achou que nunca iria vencer. Eu nunca imaginei falar em público. Eu nunca imaginei pegar um microfone. Mas a Bíblia me lavou e me tirou a essência de quem realmente eu sou. E não de quem eu pensei que eu era. Você tem uma essência de quem você realmente é, de quem realmente Deus te criou, e não de quem você pensa que você é. Você pode dizer amém mais alto aí? Amém. Aleluia. Deixa eu falar mais uma coisa. Quando você conhece uma nova realidade, você tem essa descoberta e pode te doer. Essa descoberta que você tem pode gerar uma dor dentro de você, mas te faz querer algo novo. Quando você conhece, por exemplo, o cristianismo, você vai ver que o cristianismo ele pode te libertar. Então você vai passar por uma libertação. E, por exemplo, eu sou fumante. Então, se eu sou fumante, não sou, tá? Se eu sou fumante, e eu conheci a Jesus, eu conheci a igreja, eu conheci o evangelho que me ensina que eu não preciso fumar, eu não preciso ser escravo do cigarro, eu vou querer ser livre disso. E eu me libertar disso me faz passar por dores, me faz passar por sensações ruins, porque é uma desintoxicação. Eu vou passar por uma libertação e vai ser ruim para mim. Porém, quando você conhece o que é ser livre do vício, aí você vai querer começar a eliminar outros vícios e outros vícios, porque você conheceu a liberdade de realmente ser livre daquilo. A partir do momento que você conhece a liberdade de ser livre de uma realidade, você começa a ver que isso é tão bonito, que você vai desejar ter outras e outras liberdades. Aleluia!
Então faz sentido quando a gente começa a buscar a Deus e é liberto, conhece uma nova realidade, a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a verdade, não só de mente, mas a gente vive a verdade, é liberto, curado e sarado, e quando a gente é liberto, a gente conhece uma nova realidade que a gente nunca conheceu. Aí sim a gente começa a querer outras e outras realidades. Amém? Aleluia. Então, o querer faz a gente desejar coisas extremamente diferentes. Nós precisamos de sempre analisar se nós realmente queremos isso ou somente temos vontade disso. Passa pelo crivo da sua mente. Será que eu quero isso mesmo? Ou só tenho vontade? Será que estou querendo isso mesmo? Ou só tenho vontade? Porque Deus quer que você queira. Deus quer que você queira. É uma grande diferença. Quando eu estava fazendo faculdade de teologia, o professor contou um testemunho que uma mulher estava lá brigando com o marido e tudo mais, onde que o problema dela era que o marido nunca ia para o mercado com ela. E aí o marido falando: ô pastor, mas eu estou aqui, estou falando que eu vou com ela. E ela ainda está reclamando comigo, eu não sei mais o que eu faço. Aí ele falou: e aí, irmã? Ela falou: mas eu não quero que ele vá porque eu quero que ele vá. Eu quero que ele queira ir. É complicado, né? Eu quero que ele tenha vontade de ir comigo. Eu não quero que ele vá porque eu quero que ele vá. Foi claro? Confuso, né? Deus quer que a gente queira. Deus deseja que a gente tenha a vontade de buscá-lo. Deus deseja que a gente tenha esse anseio de buscar a Ele, e não a gente buscar porque é uma obrigação, não a gente buscar porque vai receber bênçãos, mas Deus quer que a gente o ame tão intensamente, que essa vontade de buscar, esse desejo de buscar a Ele esteja dentro de nós, e nós o busquemos porque queremos. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é lindo, porque Ele é misericordioso, porque nós somos salvos. Porque realmente Ele é, e não por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Então, Deus quer que você queira. Guarda isso no seu coração. Amém? Quando você quer alguma coisa, esse querer deve ser pautado, ele deve ser baseado na vontade de Deus. Quando você quer alguma coisa, passe pelo crivo. É da vontade de Deus? É do plano de Deus? Está nos propósitos de Deus? Se estiver, passa pelo segundo nível. Eu posso isso? Eu posso fazer isso? Eu já alcancei um nível de maturidade para chegar nesse lugar, para fazer isso, para comprar isso, para fazer essa mudança? Tendo passado por esse crivo, passa para o terceiro. Eu devo fazer isso? É tempo do Senhor, é o momento do Senhor, ainda que seja o plano de Deus, ainda que seja algo que realmente eu possa fazer, eu devo fazer? É agora o momento? Eu devo fazer isso dessa forma? Qual é o modo que o Senhor tem para eu fazer? Quando você quer alguma coisa, trace suas metas, mas passe pelo crivo do Espírito Santo, que Ele vai te guiar no caminho dEle. Ele vai te guiar na forma que Ele tem para você. E eu estava falando para o pessoal do grupo familiar, tem um desenho no céu que é exatamente aquele que nós vamos viver na terra. Agora, a gente tem um negócio chamado livre-arbítrio, que é o direito de desenhar como a gente quiser. Se você quiser fazer um unicórnio da sua vida, você vai fazer. Só que o desenho que está no céu e o que é a expectativa de Deus para a sua vida é totalmente diferente daquilo que nós vamos desenhar. E a minha oração sempre é que nós correspondamos com a expectativa de Deus no céu. Para que a gente corresponda a esse desenho que Deus já formou para a gente aqui na terra. E se a gente traçar cada passo de acordo com a vontade e o querer de Deus, a gente não vai errar. A gente vai simplesmente passar por tribulações, lutas, mas vitórias, seguidas de vitórias e seguidas de vitórias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 2,13, por gentileza.
Ela diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu disse 12? Eu disse 13. 2:3. Filipenses 2:13. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Deus gera dentro de nós esse querer. Deus vai fazer nós querermos alguma coisa. E quando Deus coloca esse querer dentro de nós, a gente tem que entender que esse querer veio de Deus. E quando ele veio de Deus, ele é, depois da vírgula, de acordo com a sua vontade? Não, com a sua boa vontade. Romanos 12:2 diz: para que conheceis a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. 12:2. 12:2. E quando a gente entende que a boa vontade de Deus é a melhor para nós, nós vamos entrar num nível de romper extremo nas nossas vidas. Olha lá. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Por que a Bíblia faz questão de colocar boa? Por que a Bíblia faz questão de colocar boa? Se Deus já é bom e a vontade de Deus, nós sabemos que é bom. E a Bíblia ainda assim faz questão de colocar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E aqui, em Filipenses 2:13, também diz: segundo a sua boa vontade. Quando a Bíblia fala que é bom, é porque realmente é muito bom. A Bíblia não coloca ênfase em alguma coisa que não é. Então, tem uma parte lá que fala que os discípulos tiveram uma discussão não pequena. Imagina o tamanho da discussão daqueles caras. Se a Bíblia fez questão de colocar que foi não pequena. E aqui a Bíblia faz questão de colocar boa vontade de Deus. Então, quando a gente vê que esse desejo, esse querer veio até nós, e o realizar veio até nós, isso é segundo a boa vontade de Deus. Não é algo nosso, não é algo da carne, não é algo natural, ou algo pelo seu esforço, mas sim porque Deus colocou dentro de nós. Abra sua Bíblia em Mateus 6:10. Mateus 6:10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus ensina essa oração modelo, ele fala sobre a vontade de Deus também. Ele segue dizendo aqui, é buscar a vontade de Deus. Porque o nosso querer tem que ser baseado no que Deus quer para nós. Então, Jesus nos ensinou, sempre ore assim. E aí, nessa oração, ele coloca o querer buscar a Deus, o querer fazer aquilo que Deus quer. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E aí ele fala, assim na minha vida, como é o espelho, o desenho do céu. Assim na minha vida, como o desenho que o Senhor tem para a minha vida no céu. Jesus nos ensinou a se basearmos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, seja feita na terra como é no céu. Ele nos ensinou que o nosso desejo, o nosso querer tem que ser baseado naquilo que Deus quer. E é totalmente diferente ter vontade de alguma coisa e querer alguma coisa. Então, seja feita a vontade de Deus. Amém? O desejo de fazer o bem pode estar
presente em todo o tempo, mas o ser humano nem sempre consegue realizar o desejo de fazer o bem, ou realizar o bem. Abra sua Bíblia em Romanos 7. Romanos 7, 18. Porque sei que a minha pessoa, isto é, a minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Prestem bem atenção, eu vou ler nessa versão aqui que é mais legal. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É uma carta de Paulo, um tanto quanto complicada de entender. Ele fala o quero, o que eu não faço, e depois eu faço o quero e não sei o quê. Eu vou tentar explicar para você em breves palavras. O que ele diz aqui é o seguinte: eu quero fazer o bem, mas existe algo ruim dentro de mim. E quando eu não faço aquilo que eu quero, é porque o pecado está habitando em mim. Quando eu não faço o que eu realmente quero fazer, o pecado está habitando em mim. E a partir do momento que eu vejo que não fiz o que eu quero fazer, não é eu que estou fazendo, mas o pecado que habita em mim está fazendo isso. Eu estou me deixando ser controlado pelo pecado. É basicamente isso que Paulo está falando. Então, o querer deve ser realmente baseado em fazer aquilo que Deus quer. A partir do momento que nós queremos e não fazemos, baseado na palavra de Deus, o pecado que habita em nós é quem está fazendo. Aqui no final diz: ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, vírgula, mas o pecado que habita em mim. Se eu faço o que eu não quero, já não estou eu fazendo, mas sim o pecado que habita em mim. Então, quando a gente quer alguma coisa, quando nós buscamos a Deus, queremos buscar a Deus, mas não buscamos, estamos sendo dominados pelo pecado. Estamos sendo dominados pela carne, pela nossa concupiscência. E o que a gente precisa de fazer é romper com essa limitação, romper com esses pecados, romper com essa coisa que faz você não alcançar aquilo que você quer. E o que nós precisamos é simplesmente renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso desejo, renunciar àquilo que nos prende, renunciar ao pecado, pedir perdão, se arrepender, buscar ajuda, mas seja lá qual for, fazer a vontade de Deus. Amém? E no começo do versículo 18 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Então, ele entendendo que nós somos, a lei é espiritual, mas que nós somos carnais, precisamos de agir segundo o coração de Deus. Porque senão a gente vai fazer aquilo que nós não queremos. E quando a gente faz o que nós não queremos, estamos fazendo segundo a carne, e não segundo aquilo que Deus espera que façamos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas 9, versículo 23. Aleluia. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la. Amém? Amém? Aqui eu quero que você se atente no primeiro versículo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim. Jesus pergunta sobre o seu querer. Ele, em momento algum, fala: se você tem vontade de vir após mim, negue-se a si mesmo e me segue. Ele fala: se você quer. Ou seja, ele está falando diretamente com você que realmente quer isso. Ele está falando diretamente com você, que realmente quer isso. Não com aqueles que têm vontade, não com aqueles que têm vontade, mas com você que quer isso. Senhor, eu quero isso, eu quero buscar o Senhor, eu quero te seguir. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga. Esse ele fala para quem quer. Agora, olha a parte subsequente. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que ele falou aqui? Porque qualquer que quiser. Novamente, Deus coloca a palavra quiser. Porque quando você realmente quer salvar a sua vida, aí você vai perder ela. Aí você vai perder ela, porque você quer salvar a sua vida. Se ele colocasse, se você tem vontade de salvar a sua vida, ainda seria mais light. Mas se você realmente quer salvar a sua vida, claramente vos digo que perdê-la. Claramente vos digo que você vai perder a sua vida. E aí ele segue: mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Alguém reparou alguma coisa ali na continuação? Ele não pergunta se você quer. Aqui ele já não pergunta sobre a sua vontade. Ele fala: mas qualquer que por amor de mim quiser perder a sua vida, a salvará. Já observou? Aqui ele já não fala sobre a sua vontade. Por quê? Porque aqui é sobre a sua atitude. Ele literalmente está falando que qualquer que por amor de mim perder a sua vida, porque depois que você praticar e perder a sua vida, esse salvará. Quando você deixa de querer, para você realmente viver a renúncia e perder a sua vida por amor de Jesus, você literalmente está salvando a sua vida. Ele não está falando sobre você querer, já aí é sobre uma prática, aí é sobre você viver essa realidade. Já não mais sobre o querer, mas sim sobre viver. Então, você estando realmente perdendo a sua vida, renunciando, pagando um preço, e você imaginando: nossa, mas por que eu estou renunciando tanto à minha vida? Eu não deveria estar fazendo tudo isso. Você está perdendo a sua vida para salvar ela. Você não está querendo salvar, você está literalmente perdendo. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. Aqui ele já começa dizendo: eu te rogo é tipo assim, imploro, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que significa que nós precisamos de nos apresentar diante de Deus, renunciando a nossa carne ao extremo, renunciando a nossa vida ao extremo, mas fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Então, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós estando renunciando à nossa vida, renunciando à nossa vontade, o nosso plano, os nossos desejos para viver a vontade de Deus, estamos ganhando a nossa vida. Estamos literalmente salvando as nossas vidas, porque não estamos mais sobrevivendo na nossa vontade de fazer alguma coisa, mas sim estamos desejando fazer alguma coisa. E quando nós desejamos, nós queremos realmente, de fato, estamos literalmente alcançando um novo nível. E quando você conhece um novo nível, você não quer parar nesse nível, você quer alcançar outros e outros níveis. Aleluia. Amém. Marcos 3:33, por gentileza. E ele lhe respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e a minha irmã e minha mãe. Aqui, em algumas Bíblias vão estar em vermelho. É o que Deus, o Jesus, no caso, fala para você. E literalmente, depois do ponto, ele fala assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando você faz a vontade de Deus, ele te chama de irmão. Ele considera você a família de Deus. Ele considera você alguém que faz parte do negócio, alguém que faz parte da família de Deus. Logo, eu gosto de colocar muito logo. Isso significa que, se eu não faço a vontade de Deus, se eu não fizer a vontade de Deus, eu não sou nem irmão, nem irmã, nem mãe de Jesus. Aí é um conhecido só. Aí é preocupante, porque ele é o nosso intercessor. Ele é quem nos salvou. Ele é quem veio para morrer na cruz, para nos dar vida. E se tem uma palavra que é muito assustadora de Jesus, é: não vos conheço. Não vos conheço. Fazer a vontade de Deus diz respeito a nós estarmos conhecidos de Deus. Não fazer a vontade de Deus diz respeito a ouvir a palavra não vos conheço. Se você conhece a Bíblia, você vai ver que essa palavra não vos conheço, ela condena você para o inferno. Ela condena a sua alma para a perdição, ela condena a sua vida eterna diante da presença de Deus. Quem quer ouvir o não vos conheço de Deus? Ninguém. Então, se estamos vivendo aqui na terra, eles perguntaram: mas quem é a mãe e irmão de Jesus? Ele falou: qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão. Esse eu conheço. Esses eu conheço bem. Mas, se a gente não fizer a vontade de Deus, se a gente viver aleatoriamente a nossa vida como a gente quiser, como a gente desejar, Ele vai permitir que a gente viva assim. Porque nós temos livre-arbítrio. Ele vai permitir que você viva do jeito que você quiser viver. Ainda que Ele tenha um desenho para você no céu. Ele vai permitir que você viva. Porém, não é a vontade dEle. Não é o plano de Deus. Aí, o que implica? Em chegar um dia e Ele falar para você: eu não te conheço. Quem que é você? Senhor, eu fiz isso, fiz louvor, eu orei, libertei, eu expulsei demônio, eu limpei a igreja, eu carpi, eu dirigi, levei, eu orei, busquei. Não te conheço. Não adianta nada você fazer um monte de coisa e não fazer a vontade de Deus.
Não adianta a gente fazer um monte de coisas que nós queremos e não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Se tem uma coisa que importa nas nossas vidas, é corresponder com a expectativa de Deus na terra. Não sabemos ao certo o que Ele quer, mas podemos corresponder com a expectativa de Deus na terra. É como se Deus falasse assim, tá frio, tá frio. E aí você vai, e agora? Está esquentando. E agora? Está quente. É assim que nós vivemos aqui na terra, buscando acertar para onde Deus quer que a gente vá. Porque Ele não fala, você vai para esse lugar, você vai viver isso, vai passar por isso, isso e aquilo, e o seu resultado vai ser esse. Ele não diz sobre o nosso resultado. Ele fala o que você deve fazer. Ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te falar. Mas para onde que é o lugar? Ó, pega o povo de Israel e vai para Canaã. Para onde é Canaã? Para onde é esse raio de Canaã? Eu estou aqui, meu celular sem dempa. Senhor, não sei onde é Canaã. Eu não sei onde é o lugar que o Senhor deseja que eu vá. Eu quero ir para esse lugar, mas como que eu vou? Ele vai te guiando. É para cá? Não, tá frio. É para cá então. Está esquentando. Ah, não, está frio, é para cá, está esquentando. E assim Deus vai te guiando, Ele vai guiando você para o caminho que Ele deseja que você chegue, mas você ouvindo a voz de Deus. É nós ouvindo a Deus o tempo todo que vai fazer a gente caminhar passo a passo, com passos firmes em Deus. Amém. E não na nossa vontade, não no nosso desejo, naquilo que nós planejamos para a nossa vida, mas aquilo que Ele planeja para nós. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Eu estou terminando. Só mais isso. Gênesis 50, versículo 20. José, ele foi um homem que foi traído pelos seus irmãos. Ele tinha uma visão de que os irmãos se prostravam diante dele. Aí ele foi lá empolgado contar para todo mundo, e ninguém gostou disso. E aí o pai dele deu uma capa toda colorida, sabe, da Nike, toda brilhante para ele. E aí ele ficou todo pomposo, falou, nossa, minha capa nova que meu pai me deu e tudo mais. Ficou todo alegre, falou, agora eu vou fazer as coisas melhores. E aí tudo bem. Passado algum tempo, os irmãos traíram ele. Falaram, esse cara aí com essa capa da Nike, vamos mostrar para ele o que é bom para tosse. Jogaram ele num buraco e já falaram para o pai dele lá que ele morreu. Já levaram a capa da Nike lá cheia de sangue lá, falou, pai, ele morreu e aconteceu isso e tal. E aí ele foi depois vendido como escravo e tal, e passou por poucas e boas, muitas coisas passaram na vida de José. Aconteceu muita coisa na vida dele. E aí chegou um momento onde ele estava preso e Deus fez um bem bolado ali e conseguiu tirar ele da prisão e colocou ele, Deus colocou ele como o braço direito de Faraó. Isso, José viveu tudo isso. Aí, José não sabia de nada disso. Tudo que ele sabia era o sonho que Deus tinha dado para ele. E Deus mostrou os irmãos dele se prostrando diante dele. Só que José não sabia disso. Ele não sabia que ele ia passar por traições, ser vendido como escravo para os ladrões e tal, e trabalhar, e ser envergonhado, e ser esbofeteado, e passar por um monte de tribulão na vida dele. Ele não imaginaria que isso aconteceria. Porque Deus só mostrou aonde ele ia chegar. Falou, vai para esse lugar aqui é o que eu vou fazer com você. E ele mostrou os irmãos prostrados diante dele, mas não mostrou como ele chegaria. E o método como ele iria chegar é o que interessava para José. É o que interessava para ele. Só que Deus não fala. Deus não fala. Porque se ele falar, José não iria.
Os irmãos falam, vamos lá buscar, sei lá, buscar lenha. Fala, vou nada, vocês vão me jogar no buraco. Eu não sou aqui, ó. Já pensou? Ele não iria. Ele jamais iria. Porque ele saberia o que aconteceria com ele. Agora, ele foi e foi jogado no buraco, foi vendido e tudo mais, porque ele não sabia o que aconteceria com ele. E o resultado de ele ter aceito ir, fez com que ele chegasse a ser o braço direito de Faraó. E aqui em Gênesis 50, versículo 20, diz assim, aqui é uma passagem onde ele está falando com os irmãos dele, e os irmãos dele, eu vou resumir para você. Passou uma fome gigantesca na cidade dos irmãos, e ele era o cara responsável por guardar alimento para o faraó. Ele revelou um sonho para o faraó, ele falou assim, você vai ter que guardar alimentos e tal, porque vai ter 5 anos aí de muita fartura, 7 anos de muita fartura, e aí você vai guardar alimentos, né? E aí ele meio que ficou olhando assim para faraó com os olhos brilhando. E aí faraó olhou para aqueles olhos brilhando, e falou, vai ser você o cara que vai guardar esses alimentos. Aí, quando essa fome realmente chegou, em todos os povoados ali da região, inclusive a família dele também padeceu, sentiu o baque daquela seca. E aí eles descobriram que Faraó tinha lá um estoque de alimento, um celeiro, e aí eles foram lá pedir alimentos. E aí eles foram lá se prostrar diante de Faraó e dos seus braços direitos ali. E ali ele ele declara, aliás, esse versículo 20. Vós bem intestastes contra mim, o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Ou seja, Deus tornou o mal em bem. Deus tornou, ele faz questão de dizer que Deus tornou o mal em bem, porque eles pensaram que fizeram mal para ele, mas na verdade eles fizeram bem para José. E ali José entendeu que aquele processo que ele passou foi para que ele chegasse aonde ele chegou. E se ele não passasse por aquilo, ele jamais poderia salvar a sua família. Jamais poderiam sobreviver aqueles 7 anos de seca. Quem vai conseguir sobreviver em 7 anos que não dá nada, planta tudo e nada cresce? Todos iriam morrer, sem sombra de dúvida. Todos iriam morrer ou iriam virar canibais. Porém, ele aceitou ir pegar lenha, fazer alguma coisa com os irmãos e ali, consequentemente, ele passou por todo aquele tribulão na vida dele. E quando Deus colocou ele em lugar alto, ele reconheceu. Deus tornou o mal em bem. Amém. Deus tornou o mal em bem. Esse Deus que você serve é o Deus que torna o mal em bem. Esse Deus que você serve é o Deus que vai transformar aquela coisa que você acha terrível em uma bênção na sua vida. Aquele peso que você vive, na verdade, é o processo que você está passando. Porque Deus não vai te contar que você vai passar por isso. Ele vai te mostrar onde você vai chegar, mas Ele vai fazer você passar pelo processo. E quando você chega lá, você vai declarar, Deus tornou o mal em bem. Deus tornou o mal em bem. Você vai poder declarar isso, porque você viu o que Deus fez na sua vida. O sofrimento, a dor, a traição e tudo isso faz parte. Mas Deus torna o mal em bem. Amém. Deus é Deus que transforma todo o mal em bem. Fala para alguém que está do seu lado, Deus torna o mal em bem. Deus não vai deixar você desamparado. Deus não vai deixar você ficar abandonado por Ele. Você literalmente vai fazer aquilo que Ele espera que você faça. Então, quando você não sabe para onde ir, vai perguntando, Deus, está quente ou está frio? Está quente ou está frio? Estou andando para cá, hein? Estou andando para cá.
E vai perguntando para Deus, vai perguntando passo a passo. Cada passo que você anda, pergunta para Deus. Pede confirmação para Deus. Deus, está certo? Está errado? É para esse jeito? É para aquele jeito? Eu ando para lá ou ando para cá? Eu dou a mão ou abraço? Pergunta para Deus. Ele vai te guiar em todo o tempo. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você no final. Quando você vive a vida cristã, ela não parece o que ela é. Ela poderia ser flores, poderia ser, sabe, picanhas, poderia ser sofás, né? Nessa época, lareira, estobo, poderia ser coberta, poderia ser cama, colchão, qualquer coisa assim, mas sabe, aquela coisa gostosa de viver, nossa, que bom ser crente, aleluia. A vida com Deus, a vida cristã parece um inferno, porque você sofre que nem um cachorro aqui na terra. Porém, a vida com o caminho para o inferno parece o céu. O caminho para o céu é semelhante ao inferno, mas o caminho para o inferno é semelhante ao céu. Entrei na sua mente aí? Eu quero que você pense dentro do chuveiro sobre isso daí. Quando você estiver lavando o cabelo de olho fechado, falou, Senhor, aquele cara falou um negócio interessante. Está muito fácil, desconfia. Se Deus te deu um sofá ali, um estobo para você ficar parado sem fazer nada, acha estranho. Se Deus te deu um colchão ali, rosas, picanhas, maravilhas, desconfie. Porque Deus mostra onde você vai chegar, mas Ele não revela o que você vai passar por esse período. E o que você vai passar por esse período normalmente são coisas ruins. Normalmente são coisas ruins. É agradável servir a Deus. É bom servir a Deus. É gostoso servir a Deus. Porque você passa por coisas ruins e você vê a vitória de Deus. Você vê Deus se manifestando em cada vitória que você conquista. Em cada área da sua vida você vê Deus. Eu vi Deus na vida do Natanael. Eu vi Deus na igreja. Eu vi Deus quando eu entrei na igreja e vi pessoas se perdoando. E eu olhei para aquilo e falei, cara, que negócio é esse? Perdão, por que pedir perdão? A gente falava foi mal aí e nem discutia sobre isso. Mas os caras pedindo perdão, não, aquele dia eu fiz mal contra você, me perdoe, chorando e se perdoando, falando, cara, isso não é uma realidade para mim, eu não conheço essa realidade. Que negócio estranho é esse? Passou um tempo, eu estava lá pedindo perdão e liberando perdão. Porque Deus, ele faz você vivenciar cada passo, vitória após vitória. O que a Bíblia diz? De fé em fé e glória em glória. São cada passo de cada vez, um passo de cada vez. Deus vai ministrando sobre a sua vida para você andar em passos largos, passos firmes, diante da presença dEle, e Ele vai te guiando. Quando Moisés foi batalhar contra Amaleque, eles estavam perdendo feio assim, e os caras lá, espadada e tal, e girada em 360, e nada de ganhar. E Deus falou para Moisés assim, você vai fazer o seguinte, pega o seu cajado e levanta para o alto. Quando Moisés levantou para o alto, Israel começou a ganhar. E aí as espadadas começavam a atingir e tal, os caras avançando e tudo mais. E aí Moisés cansou, cara, pesado esse cajado. Aí começaram a perder. E ele começou a perceber, opa, existe uma estratégia aqui. Quando eu levanto o cajado, o meu povo começa a ganhar. Quando eu abaixo, o meu povo começa a perder. Tem um significado nisso. Então, há uma estratégia de Deus nisso. O que eu vou fazer? Vou levantar. E ele latão levantou. E cansava, abaixava um pouco. O povo começava a tomar espadada, levantava de novo. Os caras perceberam e falaram, opa, tem uma estratégia ali. Moisés está sofrendo, vou ajudar. E foram lá e sustentaram o braço de Moisés até que a guerra acabasse. Quanto tempo dura essas guerras? Quanto tempo dura uma guerra?
dias, semanas. E os caras lá. A Bíblia não diz quantas horas eles estavam lá, mas eu não tenho dúvida de que demorou muito. O que acontece é que Deus te dá uma estratégia para você ganhar essa guerra. O que você vai ter que fazer é desmistificar essa estratégia. Qual que é a estratégia que Deus tem para mim vencer essa batalha? Batalha vai ter. A batalha vai sobreviver. Mas qual é a estratégia que Deus tem para você? Você tem um cajado aí guardado? Não tem. Então, qual que é a estratégia que Deus tem para você vencer essa batalha? Qual que é o plano que Deus traçou para que essa batalha seja favorável a você? Já que você serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos Exércitos. Amém. Qual que é a estratégia que Deus tem para nós? Qual que é o plano que Deus tem para nós? Queiramos nós fazermos a vontade de Deus. Queiramos nós fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Queremos nós corresponder com a expectativa do céu na terra. Nós precisamos de ser um espelho para a glória de Deus bater em nós e refletir. Mas nós precisamos de querer. E aí eu volto a dizer o que o apóstolo Jonas diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa palavra que ele fala não é só uma palavra da Bíblia, ele não só está citando um versículo bíblico, ele está declarando isso. E quando ele declara isso, ele está colocando duas condicionais para quem ouve. Vocês já ouviram ele falando? Então ele está colocando para você também. Eu também já ouvi, e essa condicional é para mim também. Se eu quiser, e se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Ele me colocou duas condicionais. Eu decidi querer. Eu decidi que eu quero. Eu decidi que eu vou ouvir a Deus. Só que Deus não vai falar o que eu quero ouvir. Deus vai falar o que eu tenho que ouvir. Eu sou adulto, maduro, e eu vou ouvir o que eu tenho que ouvir. Vou abaixar minhas orelhas e vou obedecer. Senhor, não quero fazer isso, mas é a vontade de Deus. É o plano que Deus tem para mim. Então eu vou obedecer. Deus quer que eu queira obedecer. Amém. Deus quer que você queira obedecer. Queria chamar o grupo de louvor. Se tem uma das coisas que nós precisamos de entender, é que Deus espera muito de você. Deus coloca muita expectativa em você, coisa que você nem imagina. Deus tem uma expectativa na sua vida maior que você imagina. Então, seja lá qual for a sua vida, seja lá qual for o lugar que você está, o lugar que você vai chegar, nós precisamos se basear em Deus. Nós precisamos se basear na palavra de Deus, precisamos se basear em querer fazer a vontade de Deus. Por isso que quando eu estava estudando essa mensagem, eu tenho ela já faz acho que um mês mais ou menos. E Deus perguntou para mim: você quer ou você tem vontade? Eu não gosto de apanhar sozinho, vou apanhar junto com vocês. Irmãos, você quer ou você tem vontade? Pergunta para você mesmo. Você realmente quer ou é só uma vontade abstrata? Você quer buscar a Deus? Você o quer? Você o deseja? Ou é uma vontade abstrata? Aquilo, quando Deus falou comigo, me estremeceu. Eu falei: Senhor, será que eu quero mesmo? Será que eu realmente estou desejando isso de todo o meu coração? Será que eu estou disposto a renunciar a minha vida, os meus planos, para viver os planos de Deus? É para pensar. Porque se nós o queremos, se eu o quero, eu tenho que agir como tal. Eu tenho que me comportar como quem realmente quer. Se eu não quero, tudo bem. Deus vai respeitar a sua decisão. Se você não quer, tudo bem. Deus vai respeitar a sua decisão também. Mas se você quer, existe um caminho que é único,
que parece o caminho para o inferno, mas é para o céu. É doloroso, é triste, às vezes é desesperador, mas a Bíblia diz, as palavras de Jesus foram: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: eu andei na sua frente e te mostrei como são os passos que você vai andar. E eu já te disse, você consegue. Eu andei para você ver que dá para andar, então você vai conseguir andar também. Vai ser difícil? Vai. A promessa nunca é ser fácil. A promessa é ser difícil. A promessa é ser realmente difícil. Mas você vai vencer. Porque Ele venceu. E eu volto a te perguntar: você quer ou você tem vontade? Você quer ou você tem vontade? Se nós só queremos, se nós só temos vontade, aliás, e não queremos, nós vamos viver aleatoriamente, sendo jogado por ventos de doutrina. Ah, Deus está lá, eu vou para lá. Deus está lá, eu vou para lá. Só que se nós queremos, se nós realmente queremos, nós vamos seguir o passo que Deus nos levar para andar. Nós vamos perguntar a cada passo: Senhor, pisei um passo a mais, estou certo nessa direção? Estou andando nesse caminho, é esse que o Senhor quer para mim? Deus não vai te desamparar, a Bíblia nos garante isso. Deus não vai te desamparar. Então, se você perguntar, Deus vai responder. Deus vai responder você. Basta você se dispor a ouvi-lo. Se dispor a ouvi-lo. Se quiserdes em mim, ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Duas condicionais para nós: se nós quisermos e nós ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Amados, eu quero te oferecer o melhor dessa terra. Eu quero te oferecer a vida eterna. Eu quero te oferecer estar vivendo diante da presença de Deus. Eu quero te oferecer você viver a melhor versão da sua vida. A melhor vida que você pode viver, que é extremamente diferente daquela que você já viveu até hoje. É uma nova realidade que você, conhecendo ela, você vai estar desesperado querendo mais. Eu te ofereço essa nova realidade. Eu te ofereço essa nova vida. Eu te ofereço uma versão nova da sua vida que você nunca antes imaginou ser possível. E Deus diz: é possível. Deus diz: esse é você. Ele te desenhou com a sua própria mão. Toda a criação que Deus fez, Ele declarou: haja luz, haja firmamento, haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Quando Ele criou você, Ele diz: façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse haja. Ele disse: façamos nós o homem a minha imagem e semelhança. Ele te criou com as próprias mãos. E Ele teceu cada traço da sua pele. Ele te deu um DNA que é só seu. Tamanho o amor que Deus tem por nós, tamanho o amor que Ele tem pelas nossas vidas, tamanho o desejo que Deus tem, que nós queiramos buscar a Ele. É chegado o tempo de a gente romper com toda a limitação e começar a buscar essa nova versão que Deus tem para nós. Eu te convido a se levantar. Mas tem alguém aqui que queira viver essa nova versão da sua vida? Alguém que queira, talvez, renunciar ao seu próprio eu do passado e falar: não, eu estive vivendo totalmente diferente daquilo que Deus tinha para mim. Se você deseja viver essa nova vida para você, essa nova versão de Deus na sua vida, eu quero te convidar aqui na frente.
Se você quer, às vezes, confessar Jesus, invocar o Senhor como Salvador da sua vida, vem aqui na frente também. Se você quer buscar mudança na sua vida, eu quero te convidar aqui na frente. Uma coisa importante nas nossas vidas é sempre desejar a vontade de Deus. Deus quer que nós queiramos. Enquanto você canta essa canção, adore ao Deus.